Paz do Senhor, meus irmãos, nós já vamos começar a transmissão de mais um estudo sobre o livro de Apocalipse e, em especial, nós vamos falar da igreja de Esmirna. Gostaria que você nos acompanhasse, você que estudou esse texto em casa, fizesse as suas considerações aí, as suas perguntas, se houver, nos ajude, divulgue também essa nossa modalidade de estudo. Você pode interagir conosco, não é? Eu acho até importante que você assim o faça, porque nos dá mais condições de melhor interpretar e também melhor explicar o texto, tá bom? E assim você nos ajuda na colaboração, na contribuição desse ensino de hoje, porque juntos nós aprenderemos acerca da palavra do Senhor, tá bom? Que Deus os abençoe. Eu quero louvar a Deus pela vida dos amados que aqui estão nessa noite conosco, presbítero Carleandro, presbítero Natan, diácono Felipe, está conosco aqui também a irmã Rafaela, a irmã Carolina, Carol, o irmão Jonathan, está conosco Edivaldo, o Pedro, está conosco a irmã Lúcia, que está ali nos acompanhando neste momento tão memorável, não é? Que é transmitir a palavra de Deus. E já alguns irmãos já estão entrando aí, deixe seu comentário, é muito importante, não é? Até também pela condição de sabermos do feedback dos irmãos, de como está sendo esses nossos estudos, de como está sendo a sua recepção nesse aprendizado que nós estamos proporcionando sobre o livro de Apocalipse, tá bom? Nós vamos fazer uma oração para darmos início a esta passagem nesta noite, e eu gostaria que você junto comigo orasse, os obreiros aí do setor Betel que já estão a postos, nos ajude na intercessão, nos ajude aí nas observações, por gentileza, para que tudo percorra, não é, de uma forma que todos possam aprender e interagir nesse canal. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por este momento em que estamos em tua casa, em tua presença, juntamente com os teus filhos aqui, ó Pai, para juntos discorrermos da tua palavra, aprendermos de ti, ó Senhor, pedindo a ti que nos abençoe, pedindo a ti que ilumine a nossa mente, ilumine, Senhor, o nosso coração com a tua palavra. Enche-nos, Senhor, com tua presença. Pai, faça com que a tua palavra nesta noite chegue como consolo, como refrigério para a vida da tua igreja. Meu Deus, estenda as tuas mãos sobre cada um de nós, Pai, nos dando condições, ó Deus, de falar da tua palavra, Senhor, Pai, mediante o conhecimento que o Senhor tem proporcionado a nós. Eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Aleluias. Nós já vamos ouvir a introdução com o irmão Felipe aí, de Apocalipse 2, começando do versículo 8 até o versículo de número 11. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aos irmãos que já pegaram a sua Bíblia, o endereço que o pastor falou, a gente vamos estar lendo aqui o versículo 8 ao versículo 11, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temo das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Esse segundo estudo da igreja de
Esmirna, né? O primeiro foi da igreja de Éfeso, né? Se os irmãos ficaram com alguma dúvida e queiram aproveitar este momento para perguntar alguma coisa que ficou não esclarecido na igreja de Éfeso, também abrimos essa oportunidade, né? Mas a igreja de Esmirna, ela vem com a data, né, o período dela, a referência dela, ele representa a era dos mártires, né? A era da igreja representa, né, a era dos mártires, o tempo da igreja sofrida. E Esmirna, a cidade de Esmirna, ela havia sido fundada como colônia grega no ano 100 a.C. Quando falamos dos anos 100 a.C., estamos falando do período ali do rei Davi, mais ou menos naquele tempo, né? A cidade, desde aquele tempo, ela já produzia um comércio muito forte e ela tinha uma planta aromática chamada de mirra. Isso que vai dar o significado de Esmirna a ela. Essa planta, ela tinha um óleo que era utilizado também como óleo da unção, em algumas referências da Bíblia, também como é utilizada na conservação de cadáveres, né? Então, desde aquele tempo ali, o comércio da cidade de Esmirna era bastante forte, bastante produtivo. No ano 600 a.C., os lídios invadiram essa cidade e a destruíram por completo. No ano 200 a.C., após o Alexandre o Grande chegar a morrer, um dos seus generais, chamado Lisímaco, adotou essa cidade e reconstruiu essa cidade. Ele adotou, né, e começou a reconstruir essa cidade, e essa cidade se tornou uma das cidades mais belas ali da Ásia, certo? E essa cidade, ela ganhou uma nova vida, né? Uma cidade que foi totalmente destruída, que veio a pó, né? Aí, depois dessa construção, né, ela pode-se dizer que ela ganhou uma nova vida, e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a vida. Esmirna se tornou um centro de idolatria. No ano 195 a.C., essa cidade foi a primeira cidade a construir um templo à deusa de Roma. Antes mesmo de Roma ser senhora do mundo, seu sistema do mundo, essa cidade já era bastante devota, bastante fiel à cidade de Roma. E, além desse templo, né, da deusa Roma, também tinha outros templos, né, de Zeus, a divindade Zeus, Cibele, Apolo. Então, é uma cidade bastante idólatra. E no ano 26 depois de Cristo, quando a cidade da Ásia Menor ali competia o privilégio de construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna ganhou esse privilégio, né, de todas aquelas cidades. Ele ganhou esse privilégio e construiu um templo ao imperador Tibério. Nessa cidade de idolatria, né, Cristo pede para a sua igreja: ser fiel a mim até a morte. Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebrava jogos atléticos famosos em todo o mundo. Os jogadores disputavam a coroa de louros, né? Ali havia jogos atléticos que era famoso, né? Muitas pessoas, gente importante ia naquela cidade para ver esses jogos, né? E aos ganhadores era ofertada, né? Era dada a coroa de louros. E para a igreja, Cristo diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje conhecida como Esmir, é interessante falar que todas as igrejas que essas 7 cartas, são destinadas, somente a cidade de Esmirna hoje ainda existe. Todas, Éfeso,
Pérgamo, Sardes, Tiratira, só cidades que não existe mais habitação, está abandonada, certo? E só essa cidade que desenvolveu ao longo do tempo. E hoje, ela é a terceira maior cidade da Turquia, com mais de 4 milhões de habitantes. E tem o comércio bastante forte ainda, e tem um segundo maior porto, né, de navios ali no país da Turquia. Como eu falei no início, o período que ela representa é do ano 100 ao ano 313, e durante esse tempo que a igreja sofreu bastante, passou alguns imperadores, né, imperador, cruéis, que fizeram a igreja sofrer bastante, né? E ali nos últimos 10 anos, datado da 303 a 313 depois de Cristo, né, foi o auge da perseguição, onde os cristãos sofreram bastante. E para trazer a memória da igreja, eu quero também trazer uma história aqui do bispo Policarpo, né, que foi um líder bastante importante naquela igreja, foi discípulo do apóstolo João, né, um servo humilde e piedoso. Ele morreu no ano 55 depois de Cristo. Há um relato da sua morte, do seu julgamento, né, da sua prisão, do seu julgamento e da sua morte, que é uma carta que os crentes de Esmirna escreveu aos crentes que estavam na Frígia. E essa carta diz o seguinte: Policarpo foi preso no dia de sábado. Ele foi colocado em uma carruagem com o chefe da guarda, juntamente com seu pai. Os dois juntos tentaram convencê-lo a adorar César e a queimar incenso. Porém, Policarpo, ele recusou. E mesmo assim, eles continuou. Mas vendo que não tinha jeito de Policarpo ceder a adoração a César, o chefe da guarda se irou e empurrou Policarpo da carruagem. E uma das suas pernas foi ferido gravemente, mas ele não se portou. Eles levaram para a arena, na presença do procônsul, que novamente tentou convencê-lo a mudar de ideia. Porém, Policarpo ficou firme e falou uma frase e disse a seguinte declaração: durante 86 anos o tenho servido e nunca me fez mal algum. Como posso eu blasfemar contra o meu rei que me salvou? Esse é um relato de um dos crentes, de um dos líderes ali da igreja de Esmirna. Amém? E se os irmãos quiserem enriquecer a introdução com mais algumas informações, fique à vontade. Graças a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando sequência ao estudo do Apocalipse e hoje temos como base a carta que Jesus Cristo vai endereçar à igreja de Esmirna. E a gente vai entender nessa aula de hoje, ou nesse estudo, que Jesus ele tem falado coisas grandiosas com esta igreja. Cristo procurou trazer alertas e advertências a esta igreja. E a gente vai entender também que por volta do ano 54, quando inicia a gestão do imperador Nero, a igreja é submetida de forma mais ferrenha a uma perseguição por parte do império naquela época. E nós vamos entender que já por volta do ano 90, 96,
quando João é exilado na ilha de Patmos, já na gestão do imperador Domiciano. Aqui a gente vai entender mais detalhes a respeito das igrejas que estão na Ásia, né, na gestão desse imperador, onde aqui João ele recebe visões, revelações, sobretudo em relação à igreja de Esmirna. E aqui já no versículo de número 8 do capítulo 2, a gente vai se deparar com uma forma, né, gloriosa pela qual Cristo se apresenta àquela igreja. E ele diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu acho interessante, irmãos, que Cristo, ele tinha negócios a tratar com aquela igreja, mas ele dirigiu a sua voz, já de primeira linha, ao anjo da igreja, né? Ele procurou logo tomar a atenção do anjo da igreja, ou ministro daquela igreja. Certo, irmãos? Então, a partir desse princípio, Cristo começa a falar com aquela igreja, começa a tomar a atenção daquela igreja para detalhes que deveriam ser tratados com ele, Cristo. E uma forma muito interessante, como já falei, de apresentação de Cristo àquela igreja é esta: Cristo se identifica para aquela igreja como sendo o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui, Cristo, quando fala ser o primeiro e o último, já deixa bem evidente para aquela igreja que ele é um ser transcendente e eterno, né? Aquele onde dele todas as coisas têm um princípio, todas as coisas têm um começo, e o desfecho de tudo também é nele, ou o fim de tudo estar nele. Não queremos aqui dizer que Cristo teve um ponto onde ele passou a existir, ou terá um ponto onde ele deixará de existir, de forma alguma. Queremos apenas dizer, conforme nesse versículo de número 8, que de Cristo tudo veio a existir, de Cristo tudo veio a ter um ponto de partida, sendo Cristo sempre, eternamente existente, e também ele nunca terá fim, né? A sua eternidade, ela dura para sempre, nunca terá fim. E eu acho interessante também a vitória sobre a morte que Jesus Cristo teve, e agora ele traz ao entendimento, né, daquela igreja, essa vitória sobre a morte que ele teve. Ele diz que foi morto, mas agora está vivo, né, irmãos? A gente vai ver também uma coisa interessante, que aqui Jesus procurou de alguma forma encorajar também aquela igreja a esperar pela vitória, porque embora nós ainda não chegamos lá, mas chegaremos nesse ponto em que a igreja de Esmirna passou por momentos difíceis de perseguição, mas Cristo dizendo para aquela igreja que ele foi morto e reviveu. É provável que Cristo aqui também procurava de alguma forma estimular aquela igreja a batalhar, a marchar, né? Que com certeza aquela igreja também teria vitória de alguma forma. Assim como Cristo teve vitória sobre a morte, a igreja também teria vitória sobre a perseguição que a ela iria vir. Então, irmãos, uma coisa também que precisamos entender, que para Cristo ter alcançado essa vitória,
houve a necessidade dele morrer. Ou seja, se ele tinha que ter vitória sobre a morte, então ele deveria morrer, para que, revivendo ou ressurgindo, ali fosse propagada a sua vitória sobre a morte. E eu acho interessante que, se nós morrermos com Cristo, com Ele também viveremos. Que Deus abençoe os irmãos. Creio que aqui os nossos companheiros têm mais alguma coisa a declarar, né, ou expor a respeito desse primeiro versículo, né, alusivo à carta de Esmirna. Muito bem. Glória a Deus. Muito bem explicado pelo presbítero Carlos Leandro, né, Deus querendo trazer à memória aqui dos crentes de Esmirna que Ele é um ser eterno. Né, Jesus trazendo aqui, se Deus é eterno, né, e eles é somente um, com o mesmo atributo, Ele também é eterno. E essa a gente encontramos afirmações no livro de Apocalipse também, Apocalipse 8, se eu não me engano. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, exaltando ali a sua eternidade. Lá também, no Antigo Testamento, a gente vai ver essa declaração, lá em Isaías 44, 6, que diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há outro Deus. Então, é Deus aqui estabelecendo a sua soberania durante o tempo. Na cidade de Esmirna, havia uma religião, uma cultura, ou melhor dizendo, uma divindade chamada Dionísio. E essa divindade, ela trazia esse conteúdo. Ele, segundo essa cultura, essa religião, afirmava que Dionísio ele tinha morrido e reviveu. Mas Cristo aqui ele estabelece a sua soberania novamente nesse texto. E ele diz, eu estive morto e revivi, e tornei a vida. Então, Deus ele traz algo soberano na vida, na mente dos crentes de Esmirna, com essa declaração, e também na cultura, né, dos crentes de Esmirna ali, para deixar bem claro, tanto para os crentes, para a igreja, como para a sociedade. E também, historicamente, uma cidade que havia sido destruída, né, o seu histórico, né, a sua história, havia uma história de destruição, e ela retornou, né, a ser reconstruída. Então, essa declaração de Jesus a essa igreja soava muito bem aos ouvidos daquela sociedade. Então, Deus aproveita essa declaração, né, já para estabelecer a sua soberania. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, os irmãos aqui da mesa também, que Deus continue nos abençoando. Eu gostaria de interagir um pouco com os irmãos que já comentaram aqui no nosso chat. A irmã Lúcia José, que Deus abençoe, nos cumprimenta com a paz do Senhor. Também está conosco aqui a irmã Janaína, o diácono Fabiano, a diaconisa Luciene Sampaio, que Deus abençoe os irmãos, diácono Roberto Brilhante. Eu queria dar um destaque aqui para o nosso irmão Roberto, que esteve conosco ontem aqui, onde nós reunimos para podermos preparar esse estudo, e o Roberto estava aqui conosco, muito contribuiu com o nosso estudo, inclusive até aconselho, se ele tiver condições de participar aí também pelo chat, quiser acrescentar algo mais, que porventura a gente não se lembre, fique à vontade, diácono Roberto, que Deus abençoe. A irmã Rafaela também está conosco, que Deus abençoe. A irmã Flávia Braga também nos cumprimenta com a paz do Senhor. E a irmã Carla também está aqui conosco. Que Deus continue abençoando os irmãos. E nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo nessa noite. Diácono Felipe fez uma bela introdução. E logo em seguida
o presbítero Carleandro também comentou de maneira expositiva muito bem o versículo de número 8, e eu quero dar sequência agora, iremos tratar o próximo versículo, que é o versículo de número 9, que diz assim: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Vamos aqui adentrar mais, mergulhar mais fundo nesse versículo. Queridos irmãos, eu acho interessante, se tratando das 7 cartas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a essas 7 igrejas que ficavam situadas ali na Ásia, que para cada igreja, o remetente dessa carta, que é o nosso Senhor Jesus, ele traz uma palavra logo no início, voltada justamente para a necessidade daquela igreja. E aqui em Esmirna não é diferente. O Senhor começa, como bem explicou o nosso amado irmão presbítero Carleandro, ele começa trazendo uma palavra de ânimo. Eu vejo o versículo de número 1 como uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, de consolo para aquela igreja. O Senhor já começa tratando da necessidade daquela igreja, que era uma igreja que alguns irmãos ali iriam enfrentar a morte, pelo simples fato de confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Como o Felipe bem explicou na sua introdução, a cidade de Esmirna era uma cidade poderosa, uma cidade rica, um comércio muito forte, devido à sua localização, devido aos produtos, em especial a mirra, que somente encontrava naquela região. Isso atraía muita gente para aquele lugar, em especial os judeus. Entendemos que, através de alguns estudos, que o motivo de Esmirna ter uma quantidade grande de judeus, era o motivo do comércio daquele local. Porém, amados irmãos, a cidade era rica, a cidade tinha um potencial econômico extraordinário para a sua época, mas a igreja, os irmãos que aceitavam a Cristo e que faziam parte daquela congregação, eles não tinham do mesmo direito, eles não tinham riquezas, eram irmãos, muitos deles escravos, e escravo, não precisa entrar muito no detalhe, nós sabemos que ele não tem recursos financeiros, era um povo de muita pobreza, os irmãos que iam se convertendo a Cristo ali, e aceitando a Cristo como o Salvador das suas vidas, aceitando o Evangelho de Cristo. E o Senhor faz essa observação. Note que entre as 7 igrejas, no primeiro estudo nosso, nós falamos que o Senhor ele está andando no meio dessa igreja, e ele faz questão de citar 3 situações que essa igreja vivia. A primeira delas, irmãos, me chama a atenção, que é a respeito da tribulação. O Senhor fala: eu conheço as tuas obras, eu sei o que vocês fazem, eu sei o que vocês vivem, e o Senhor já começa com tribulação. E aí eu chamo os irmãos para pensar juntamente comigo a respeito de tribulação. O que é tribulação? Às vezes já vem à sua memória algum momento que algum irmão está passando uma dificuldade e ele lança aquele ditado: estou atribulado. O irmão fulano de tal está atribulado, está passando por uma tribulação. E nós sabemos que quando alguém se refere, traz esse termo, ainda que muitas das vezes sem conhecer o seu real significado, nós sabemos que é algo que não é muito bom. Tribulação, irmãos, é algo difícil. Tribulação é uma situação difícil para as nossas vidas. E essa igreja vivia sob tribulação. Pelo fato da sua condição econômica, isso trazia sofrimento, isso trazia discriminação, isso trazia rejeição. E depois pelo fato dela aceitar a Cristo, e automaticamente no momento que ela aceita a Cristo, ela se opõe
às forças das trevas. Então, a partir daí, além da sua condição humana, da sua condição econômica, quando ela aceita este evangelho, ela começa a entrar numa batalha. Agora numa batalha espiritual. Quando o Senhor fala que essa igreja é atribulada, Ele não está falando a respeito de situações financeiras, irmãos. Ele está falando que ela se tornou atribulada pelo fato de aceitar e não negar a Cristo. Porque aceitar é uma coisa, continuar com Cristo é outra, e não negar a Ele diante das adversidades da vida é outra coisa também. Vejamos, irmãos, que nós estamos vivendo, assim como aquela igreja, em um mundo que o maligno governava, que o maligno predominava os corações dos imperadores. Predominava muitas das vezes, nós vamos entrar também nesse detalhe, o coração daqueles que se diziam povo de Deus. Nós vamos entrar aqui no terceiro ponto. Então entenda que nós estamos tratando de uma igreja, não de uma igreja que tinha paz, que tinha sossego, que tinha liberdade para falar de Cristo, que tinha liberdade para evangelizar, não. Ela era oprimida, ela era atacada pelo simples fato de aceitar a Cristo. Por isso que o Senhor, esse é um dos pontos que o Senhor já escreve na sua carta ao anjo daquela igreja. Eu sei que vocês são atribulados. O segundo ponto, que o Senhor vai fazer uma observação a respeito, agora ele vai entrar na questão, em dois mundos. Ele vai entrar primeiro na pobreza, trazendo para a vida material. Ele vai reconhecer que aquela igreja carecia de recursos financeiros. Ele reconhece, o Senhor faz questão de declarar isso. Só que logo mais na frente, ele vai falar que ela é rica. Só que agora, para entrar, caminhar junto com o Senhor e acreditar que ela é rica, nós precisamos olhar com o olhar espiritual, presbítero Carleandro. Porque o Senhor está mostrando no mundo natural que ela é pobre, mas no mundo espiritual o Senhor chama a atenção daquela igreja, chama a atenção daqueles irmãos. Vocês são mais que vencedores, vocês são bem-aventurados, e ele usa o termo rico, porque eles estavam tendo o Senhor, aquele que é o início, aquele que todas as coisas parte dele, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem poder para dar vida e para tirar, aquele que Isaías fala que ele tem a terra, o mar, o universo na palma de sua mão, aquele que traz paz para quem não tem dinheiro e o dinheiro não consegue comprar, aquele que traz saúde aonde quem tem riquezas material não conseguem comprar, aquele que dá algo que o dinheiro nenhum, riqueza nenhuma, pode acumular todas, não consegue comprar, que é a remissão dos seus pecados e a vida eterna. Então o Senhor começa a chamar a atenção, irmãos, eu sei da necessidade material de vocês, mas digo a vocês, vocês são ricos. A terceira situação, irmãos, que o Senhor faz uma observação, e eu espero até que viria uma pergunta a respeito dessa situação, que o Senhor diz bem assim: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O que é que o Senhor, o que é que o noivo está querendo dizer nesse trecho de sua carta para a sua igreja? Note que eu disse que aquela região era cercada de irmãos judeus, o povo eleito, a nação escolhida. E ali havia já se constituído sinagogas em alguns lugares por esses judeus. Só que alguns desses judeus, irmãos, também entraram na mesma linha, na mesma visão dos homens maus, dos imperadores daquela época, e começaram a maltratar este povo. O povo de Esmirna, a igreja de Esmirna, os judeus começaram a perseguir. Então o Senhor vai falar que eles estão blasfemando contra ele, porque eles estão se levantando, não contra a igreja de Esmirna, mas contra o próprio Senhor.
Por isso que o Senhor vai chamar eles de sinagogas, mas sinagogas não do Senhor, mas de Satanás, porque alguns deles deixaram o inimigo entrar nos seus corações, e começaram eles a perseguir essa igreja. Por isso o Senhor vai dizer que eles estão blasfemando contra aquilo que é sagrado, contra a obra de Deus, contra aquilo que Deus está fazendo de maneira sobrenatural ali no meio daquele povo. E a perseguição deles contra a igreja incomoda ao Senhor, a ponto do Senhor usar uma palavra dura, chamar os irmãos judeus de sinagoga de Satanás. Em outras palavras, as igrejas dos irmãos judeus, o Senhor fala que eram igrejas de Satanás. Então perceba que no versículo de número 9, o Senhor está trazendo, descrevendo toda a realidade que a igreja de Esmirna estava passando, um pouco do seu contexto. Amém? E eu deixo aqui aberto para os irmãos acrescentarem. Amém. Eu também quero destacar nesse versículo de número 9, uma semelhança desta igreja com Jesus Cristo, porque esta igreja, ela também traz no seu título uma igreja mártir, uma igreja sofredora, uma igreja que padeceu de fato por amor a Cristo, foi fiel a Cristo até o fim. Então esse versículo 9, ele traz aqui para nós também essa semelhança, porque quando Jesus fala, eu sei as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, olha como ela se assemelha com Jesus. Sendo Jesus o autor e consumador da nossa fé, sendo Jesus o exemplo nosso a ser seguido, sendo Jesus aquele que veio para nos salvar, não é diferente na vida desta igreja, porque quando olhamos para esse texto, ele traz este entendimento de Jesus até mesmo compartilhando com aquela igreja o seu sofrimento e falando para ela que vale a pena sofrer, vale a pena manter-se fiel mesmo em meio ao sofrimento, porque Jesus também foi atribulado, Jesus também veio, e quando ele veio a existir, quando ele tomou a forma de homem, se encarnou, ele não nasceu em um berço de ouro, muito pelo contrário, ele veio numa manjedoura, e até mesmo a história vai dizer que ele vem de um lugar onde, para as outras pessoas de Jerusalém, aquele era o lugar mais pobre, o lugar da escória, o lugar onde as pessoas que estavam ali não tinham dignidade de vir ao centro de Jerusalém. E Jesus vem de Nazaré. Nazaré é uma região pobre. E ele vem em uma família que, para esta família, era um carpinteiro. E ele logo vai assumir também a profissão de carpinteiro. Então não havia riquezas em Jesus, riquezas materiais, mas o seu reino de glória era muito além do que o que acontecia na terra. E vai dizer também sobre a blasfêmia. Nós olhamos que muitos saduceus, fariseus, eles blasfemaram também contra a autoridade que havia em Jesus. Tanto é que o próprio Jesus vai relatar lá em Mateus, acerca de quando ele vai expulsar um demônio, e levanta-se então ali, os sacerdotes, os escribas, os saduceus, os fariseus, e vai dizer, olha, ele está fazendo isso em nome de Beelzebu. E Jesus vai falar para eles, como pode um reino se dividir, ou um reino que luta contra ele mesmo subsistir? Então nós vemos que eles começam também a blasfemar de quem era Jesus e a autoridade que estava em Jesus. E esta igreja passa também por este sofrimento, passa pela perseguição, Jesus foi perseguido, passa pela humilhação, Jesus foi humilhado, passa pelo estado, da necessidade financeira, Jesus também teve esse estado. Então nós olhamos que esta igreja aqui, ela tem um reflexo, ela espelha aquilo que Jesus foi, mas com um contraste agora que nós vamos ver de uma promessa do próprio Cristo, falando para aquela igreja se manter fiel, fiel até a morte. E essa fidelidade aqui até a morte não significa que eles precisam morrer para ser fiel, mas ser fiel, se preciso for, até morrer. Então nós vamos entender aqui nesse texto que
nós, como igreja, nesses últimos tempos, precisamos adquirir também na nossa vivência, na nossa fé, na nossa experiência com Cristo Jesus, esta fidelidade. Fidelidade não apenas quando as coisas estão indo de bem, não quando as coisas estão contribuindo para que nós venhamos ter uma vida abastada, uma vida sem falta de algo, mas a fidelidade que Jesus quer é que também quando o dia mau chegar, possamos olhar para Ele. Possamos olhar para Ele como autor, como consumador da nossa fé. Sabe o que me preocupa nesses últimos dias? É ver pessoas abandonando a Cristo por qualquer coisa. Pessoas desistindo de Cristo por falta de um relacionamento. Pessoas desistindo de Cristo porque não conseguiu realizar os seus sonhos pessoais. Pessoas desistindo de Cristo porque não conseguiu conquistar isso ou aquilo outro. Pessoas desistindo de Cristo porque ele chegou a um ponto da vida em que ele acha que já não tem mais jeito para ele estar na presença de Cristo, então ele tem que viver uma vida mundana. Desistindo de Cristo com os pecados da natureza pecaminosa e não sendo fiel, e não permanecendo fiel, e não mantendo-se fiel até o fim. O cuidado que nós temos que ter, como bem falei na nossa ministração de domingo, Cristo está às portas, está voltando, brevemente Ele virá para buscar a sua igreja, e Ele vai buscar uma igreja fiel, uma igreja que é fiel acima de todas as coisas. Não espere que daqui para frente as coisas elas vão melhorarem, elas vão vir em uma plataforma melhor, não, muito pelo contrário, nós estamos caminhando para o fim, e a Bíblia diz que o fim é precedido com o princípio das dores. O fim é precedido com situações catastróficas, o fim é precedido com situações de calamidades, e quando isso está acontecendo, nós temos que olhar para Cristo, voltar o nosso olhar para Cristo, e acima de tudo, manter a nossa fidelidade a Cristo. Não barganhe a sua fé por cargos, não barganhe a sua fé por posições, não barganhe a sua fé por conquistas materiais, mas seja fiel. Ainda que na sua casa você está sendo perseguido, seja fiel. No seu trabalho, na sua cidade, aonde você estiver, seja fiel. Seja fiel. E assim você vencerá. Amém? Talvez você não conquistou nada daquilo que você sonhara conquistar. Isso não significa que você não tem tesouros guardados nos céus para a sua vida. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. E assim Ele vai nos recompensar diante daquilo que nós estamos fazendo para Ele. Amém? Vamos para o próximo versículo, versículo de número 10. Graças a Deus, uma exposição também excelente por parte do pastor Gleison, em relação ao versículo de número 9. E aqui no versículo de número 10, nós vamos adentrar um pouco mais, onde vai nos dizer: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente pode entender também que a igreja de Esmirna, ela recebeu do Senhor essa alerta, né, quanto à sua fidelidade, mas também Cristo disse àquela igreja para não temer diante das perseguições e adversidades que a igreja iria passar, que a igreja iria sofrer. E a gente vê que uma das
grandes perseguições que não só Esmirna, mas toda a comunidade cristã, né, nos tempos dos apóstolos, e já também no final da vida do último apóstolo, que foi João, e daí para frente, a gente vai ver de fato, né, a igreja sendo martirizada, os apóstolos, os discípulos sendo mortos de forma brutal, né? E assim, o que a gente vai ver como uma grande forma de perseguição e martírio contra a igreja, os apóstolos, os discípulos de Nosso Senhor, foi a tamanha crueldade por parte do Império de Roma, né? Ali na arena do Coliseu, onde vidas humanas de crentes, de cristãos, eram lançados ali às feras, e a gente vai notar que, de acordo com a história, não foram poucas as almas, né, que ali naquela arena eram encomendadas ao Senhor, eram enviadas ao Senhor, né? Ou seja, cada mártir que ali entregava suas vidas ao Senhor, na verdade, ofertavam a sua vida a Cristo, né, como uma oferta suave, ou seja, era um sacrifício por uma causa santa, né? Então, a igreja de Esmirna também foi submetida a esse tipo de sofrimento, né? Mas a gente vai ver que ela teve vitória, ela teve sucesso. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero trazer para a observação dos irmãos, nesse verso 10, como a introdução já falou, e os versículos aqui também já falou, que a igreja de Esmirna estava sofrendo tribulação, né, sofrendo perseguição, e soa essa palavra, a igreja de Esmirna, essa frase: não temas das coisas que há de padecer. Né? Acredito que seja difícil para quem está vivendo este momento de perseguição ouvir essa palavra, mas a palavra do Senhor nos dá a resposta. E quando Jesus fala para essa igreja, não temas, ele está dizendo o que o salmista diz lá no Salmo de número 46, que diz assim: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto, não temeremos. Ou seja, essa palavra soa aos crentes de Esmirna: eu não temo, porque o Senhor é o meu refúgio. Eu não temo, porque o Senhor é a minha fortaleza. Independente das situações que estamos vivendo, nós não vamos temer, porque o Senhor, ele é bem presente no tempo da angústia. Então, essa é a palavra, né, que acredito que soou ali na mente dos crentes de Esmirna. A igreja não tem motivo para temer, porque o Senhor Jesus Cristo, como na igreja de Éfeso e na igreja de Esmirna, vai fazer essa referência que o Senhor está no meio da igreja e Ele conhece as nossas obras. E mais à frente aqui vai dizer: e tereis uma tribulação de 10 dias. Alguns estudiosos vão fazer um paralelo, uma ligação desses 10 dias, dessa frase, como sendo uma frase profética, ligando a ela os 10 imperadores que passou durante esse tempo, e também aos últimos 10 anos, né, da igreja durante esse tempo, do ano 303 a 313, né, que foi o auge da perseguição. Mas trazendo para a observação dos irmãos, eu quero trazer como aplicação que o sofrimento, ele tem início e fim. Ele tem um tempo determinado. O nosso sofrimento, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, ela não é para sempre. Ela tem o início e o fim, certo? Então, não tem por que temer, né? Não tem por que ceder, porque o tempo que vamos sofrer, né, o tempo que a dificuldade estiver conosco,
ela vai ter o seu início e vai ter o seu fim. E a promessa que o Senhor nos promete é uma promessa de vida eterna com Ele. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, estudando este versículo de número 10, o Senhor me levou a outros pontos da nossa vida cristã, lembrando que o livro de Apocalipse, relacionado às 7 igrejas, está falando das igrejas do passado, mas também está falando da igreja do presente. E como essas cartas a estas igrejas têm falado com o nosso presente, com a nossa realidade também. E o Senhor me leva, irmãos, na questão da fidelidade, a gente poderia caminhar por várias áreas da nossa vida cristã. E lembrando que Apocalipse é uma carta do noivo para a noiva. O Senhor faz essa comparação com a sua igreja, Ele a tem como a noiva. E em um casamento nós sabemos que o que tem, a base, o alicerce de um casamento para ele dar certo até o final, é fidelidade. Temos que ter fidelidade. E aí eu fiquei me perguntando, e eu mais uma vez chamo os irmãos a pensarem comigo, quais são as outras áreas que o noivo exige fidelidade da sua igreja? Pensava eu no ministério que o Senhor tem conosco. Para cada um de nós Deus chama, e chama para uma obra, chama para um trabalho. O Senhor também exige essa fidelidade da nossa parte. Fidelidade que talvez até alguns de nós, no presente século, como o pastor falou, e nós vamos ver mais à frente no estudo, que a igreja vai passar por perseguição, continua, a perseguição não fica só na história, no início do cristianismo, ela continua. Talvez para nós, aqui, a igreja local, nós não estamos enxergando essa perseguição, mas se nós formos dar uma olhada no campo universal, há igrejas perseguidas, irmãos. Há igrejas que não podem falar de Cristo, há igrejas que não podem cultuar o nome do Senhor, há igrejas que até mesmo são impedidas de ouvir, há igrejas que nem ouviram ainda falar do nome de Cristo. Veja que, entendo eu, que nós temos, o Senhor falava comigo várias e várias áreas da nossa vida que o Senhor quer, não a ponto de situação de perseguição para entregarmos a nossa vida, mas em todas as áreas o Senhor exige da sua noiva fidelidade, fidelidade, e cabe a cada um de nós, no momento desse estudo, avaliar aonde eu preciso ser fiel com o Senhor. Como eu disse, para a igreja presente, nós temos muita oportunidade de sermos fiéis em diversas áreas da nossa vida, da nossa caminhada e do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Outra situação que nós podemos destacar também aqui é no versículo de número 10. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Mais uma vez, Jesus, ele, nesta carta, declara para esta igreja e reafirma a sua promessa de vida eterna. E eu acho interessante, nesse ponto final, quando ele fala, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Logo nós vamos entender e compreender aqui que a fidelidade a Cristo, o ser fiel a Cristo, mesmo em meio a todo o caos, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio ao sofrimento proposto por esta ação de servirmos a Cristo, e sendo nós fiéis a Ele até morrer, ou a ponto de morrer, nós vamos herdar a vida eterna e não vamos passar pela segunda morte. A segunda morte descrita aqui é justamente o dia em que Ele virá para julgar Satanás com os seus anjos e os seus adeptos irão reinar ou irão estar no lago de fogo ardente. Então nós temos como promessa de Cristo Jesus esta garantia de que iremos ter com Ele a vida eterna. Igreja, olha quão nós somos privilegiados, ser fiel, termos com Cristo a promessa de vida eterna,
e passar por este mundo como fiéis a Cristo, mesmo sofrendo, mesmo tendo perseguições, mesmo só tendo as perdas da vida e, acima de tudo, ganhando a vida eterna. Por isso que eu reafirmo aqui o que disse alguns minutos no versículo 9, acerca das tribulações, acerca da pobreza, acerca da blasfêmia e acerca até de ter pessoas que se infiltram na igreja dizendo ser cristãos e quando na verdade não são. Muito pelo contrário, fica persuadindo pessoas a desistirem da fé. E se a nossa fé, esta fé, ela for baseada em Cristo Jesus, ela será uma fé inabalável. Inabalável. Graças a Deus, nós aqui, do Centro-Oeste ou nós do Brasil, nós não temos a decepção ou a perseguição incorporada para matar os cristãos, para calarem a boca dos cristãos, para entrar nas casas e prenderem homens, mulheres, porque professam uma fé. Mas pense bem, estamos caminhando para este tempo. E como será a minha e a tua fé, se porventura esses dias chegarem para nós? Porque nós temos que manter vivo em nós esta condição de servir a Cristo. Por isso que ele diz isso, como um despertamento para a igreja. Olha, quem tem ouvidos ouça. Ouça o que? O que o Espírito está dizendo à igreja. O que é que o Espírito de Deus está dizendo para a igreja dele nesses últimos dias? Qual é a palavra de Deus para a igreja dele nesses últimos dias? Senão para que nós venhamos nos colocar de pé, senão para que nós venhamos nos despertar, senão para que nós venhamos a observar como temos andado para retornar ao caminho e ali então fazermos a nossa aliança com Cristo, renovar a nossa aliança com Cristo e mantermos fiéis a Ele. É hora de pensarmos um pouco mais de como está a nossa vida com Cristo, como está a nossa vivência com Cristo. Porque o retrato das 7 igrejas, e específico Esmirna, pelo qual nós estamos estudando, é uma igreja que ela demonstrou a fidelidade a Cristo em todos os aspectos, ainda que no meio dela estejam entranhados homens que viriam desvirtuar ou atacar a fé desta igreja, mas ela manteve-se firme no padrão de Cristo, firme na sua fé em Cristo. Por isso eu digo mais uma vez, não podemos negociar a nossa fé, não podemos perder a nossa fé, não podemos perder a nossa salvação por nada neste mundo. Amém? Eu quero deixar aqui a palavra com os meus irmãos aqui da mesa, para que eles também façam aqui as suas considerações sobre o versículo de número 11. Desculpa, irmão, versículo de número 10. Eu falei o 11, mas é o versículo de número 10 que eles vão compartilhar. Glória a Deus. No finalzinho aqui do verso 10, vai estar escrito o seguinte: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Conforme já foi dito na introdução, a cidade de Esmirna, ela celebrava um evento, dos Jogos Atléticos, ali no estádio, e aos atletas que vencia a disputa, era dado a eles uma coroa de louros, certo? Uma coroa, um objeto, ao vencedor, era ofertada a ele. Então, Cristo ele faz esse paralelo. Ele não vai dar uma coroa de louros, uma coroa que pode ser roubada, uma coroa que pode ser perecível, mas ele afirma que aos crentes, se vocês for fiel a mim, até diante da morte, a chegar uma situação que você negue a Cristo, ou senão você vai morrer, ou você deixa Cristo, ou senão você vai morrer, até chegar nessa situação, até diante da morte, vocês não me negarem, eu vou dar a vocês a coroa da vida. Muito mais do que a coroa que dão nos jogos atléticos, nos jogos aí que vocês vê, mas a coroa que eu quero dar é uma coroa de vida eterna, uma coroa incorruptível. E no verso 11, já pegando esse gancho aqui, que diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Essa mensagem que estamos estudando, que estamos expondo nessa noite, não é somente uma mensagem para ficar na nossa mente como uma mensagem histórica. É uma mensagem para atrair ensinos, para atrair fidelidade, produzir em nós fidelidade a Deus. Então, essa carta, que é bastante atual, né, diz às igrejas, no plural, não é somente a 7 igrejas que o livro de Apocalipse faz a referência, mas eu incluo aqui a igreja do setor Betel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E vem a segunda promessa: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Né? Falando no natural, no físico, a morte, a primeira morte, né, que vamos enfrentar, o último mal a ser vencido, mas esse texto nos revela que tem mais um mal a ser vencido, que seria que a segunda morte. Né? E Deus, Ele nos promete, ao que vencer, ao que permanecer fiel, ele não receberá o dano da segunda morte. Amém. Eu agradeço. Graças a Deus, muito bem, irmãos. Nós vamos entender também que essa coroa da vida é só mesmo para os vencedores, irmãos. Não é para todos, né? Mas só para os vencedores. A Bíblia mesmo vai dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque também há uma condição, né, para ser escolhido, que é a fidelidade. E aqui Jesus, ele coloca essa condição para que a igreja de Esmirna pudesse se apoderar desta coroa da vida, né? E a condição aqui exatamente sendo a fidelidade. E assim, irmãos, uma vez que nós fomos chamados para o manto desta graça, agora devemos ter o mesmo comportamento que teve o apóstolo Paulo. Ele dizia: deixo as coisas velhas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio, olha só, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus nosso Senhor, né? Então esse prêmio dessa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, nada mais é do que essa coroa da vida, irmãos. E tendo como condição para se apoderar dela, a nossa fidelidade, né? Então, nós, como cristãos, chamados para servir a Deus, não devemos servi-lo de todo jeito, ou de toda maneira, que acharmos que assim é que deve ser. Mas quando Jesus também fala, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior, ele está aqui colocando de que maneira devemos crer nele, que é segundo as Escrituras, e não segundo a nossa própria maneira de achar, né, ou de pensar que realmente é assim, mas é segundo as Escrituras. E o próprio Senhor Jesus ainda vai falar, só para reforçar também o comportamento de Paulo, no tocante a prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, só para ratificar melhor isso, Jesus vai falar aqui em Lucas 9, versículo 62. E Jesus disse-lhe: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? Ou, em outras palavras, na minha interpretação aqui, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto, né, para se apoderar dessa coroa da vida, entendeu? Ou desse prêmio, certo? Então, que se resume aqui no reino de Deus, em nós, dentro de nós e fazendo parte da nossa vida e nos aperfeiçoando a cada momento e a cada instante. E que o âmago disso mesmo, né, é a nossa morada nas mansões celestiais com Cristo. Que Deus assim abençoe os irmãos,
em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvamos a Deus por chegar até aqui, e o versículo de número 11 é a nossa conclusão. Como os irmãos bem já disse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Devemos prestar bastante atenção, irmãos, nas advertências que o Espírito Santo nos dá no livro de Apocalipse, em especial à igreja de Esmirna. O Espírito Santo continua combatendo o pecado, tudo aquilo que nos afasta e nos distancia de Deus. Em especial nessa noite, o Espírito Santo nos convida a nos mantermos firmes, a nos mantermos fiéis ao Senhor. E ainda que, se preciso for, para algum de nós enfrentarmos a morte, o Senhor estará conosco para nos dar condição para vencer. E receberemos, como o irmão bem disse, a coroa da vitória. E essa coroa não é como no esporte, que é apenas para o primeiro, segundo e terceiro lugar, e o restante fica de fora, não. É para todos aqueles que conseguirem ser fiéis ao Senhor. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Chegamos ao fim de mais um estudo sobre as igrejas, em especial a igreja de Esmirna. No próximo encontro nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Nós temos aqui, compartilhando e acompanhando também o nosso estudo, nosso pastor Samuel, pastor presidente, pastor Samuel Soares. Inclusive, ele até responde a pergunta que nós iríamos responder agora para o diácono Roberto, certo? Que até o irmão Felipe aqui, o diácono Felipe, ele falou na sua fala. Roberto Brilhante pergunta: o que é a tribulação de 10 dias? A resposta que o pastor Samuel trouxe a nós foi: há várias interpretações, uma delas, os 10 números do sistema mundial. Essa tribulação seria contra a igreja cristã em Roma. Então está aí explicado o que poderia ser, não é? Tem duas vertentes, que também pode ser o espaço de 10 anos de Diocleciano, né? Que seria um espaço de 10 anos também de perseguição da igreja. Porém, essas duas vertentes, nós ficamos aqui com a resposta do pastor Samuel Soares. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está nos acompanhando. Continue orando para que esse propósito e esse projeto ele siga, não é? Com esta qualidade que está seguindo. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Carleandro, do presbítero Natan, do diácono Felipe. Agregar cada uma dessas palavras à nossa fé, à nossa fidelidade acima de tudo. E se assim nós formos fiéis ao Senhor, bem como disse aqui o presbítero Carleandro, observando a sua palavra, que é o que nos mantém de pé, que é o que nos mantém solidificado no Senhor, é a palavra dele. Se assim o fizermos, nós o conheceremos. E conhecendo a Cristo, nós não vamos errar, nós não vamos pecar, nós não vamos desistir dele, porque ele não desistiu de nós. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que compartilhou conosco aí, dando aí as suas manifestações aqui no nosso chat. Irmã Ana Beatriz, irmã Luciene, diaconisa Luciene, irmã Maria Júlia, desculpe, irmão Fabiano novamente, irmão Roberto, irmã Francineide. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que tem cooperado, que tem orado, que tem mantido este trabalho de pé através das orações, das contribuições. Que Deus abençoe. Abençoe também a irmã Maria Júlia, que Deus abençoe. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer uma oração para concluir aqui esse nosso momento. E quinta-feira nós estamos aqui novamente com um culto de libertação, orando pela sua casa, orando pela sua vida, orando pela igreja dele. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a igreja dele na face da terra. Amém? Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nós te louvamos pela tua presença, nós te louvamos pela tua bondade.
Nós te louvamos porque o Senhor tem iluminado a nossa mente, tem trazido a nós, ó Pai, mais de Ti. Senhor, que essas palavras que têm sido ensinadas à Tua igreja, ensinada para nós aqui, Senhor, elas sirvam de alimento, de combustível, Senhor, para aumentar a nossa fé, a não desistirmos de Ti, mas permanecermos fiéis até o fim. Pai, que a Tua igreja, ela seja, Senhor, de fato vitoriosa, que a Tua igreja, ela seja de fato, Pai, perseverante, Pai, mesmo em meio às tribulações. Abençoa-nos, ó Senhor. Pai das luzes que não mudam, nos abençoa. Meu Deus, abençoa a Tua igreja em todos os lugares, ó Pai. Ainda que estamos restritos, Senhor, confinados, Senhor, nas nossas casas, sem podermos nos ajuntar para congregarmos, mas somos a Tua igreja fiel, que não vamos nos dobrar, que não vamos nos perder, que não vamos, Pai eterno do céu, ceder, ó Pai, à tentação, Senhor, à distração, ó Pai, aonde nós estamos, mas olharmos fitos para Ti, olharmos fixo para Ti, Senhor, entendendo que o Senhor é o autor, é o consumador da nossa fé. Nos ajude, Senhor, nesses dias. Senhor, traga da Tua palavra ao nosso coração, traga esperança para a nossa vida. Também peço a Ti nesta noite, entra nesse lar que foi acometido por esta enfermidade. Espírito Santo de Deus, cura, Senhor. Cura, Pai eterno do céu, todas essas moléstias de enfermidade. Trabalhe na fé do Teu povo cada dia mais. Obrigado por este encontro, obrigado por este momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite. Ore, continue orando por nós. E quinta-feira nos encontraremos novamente aqui para louvarmos o nome santo do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe.